Seja bem-vindo ao canal Minha Herança é Viver a Bíblia. Aqui nesse canal nós estudamos a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus para nós é a autoridade suprema. Por isso nós dedicamos tempo para estudarmos a palavra, buscarmos a correta interpretação do texto, aprendemos com essa palavra e crescemos no conhecimento. Então você é meu convidado para se assentar aqui à mesa comigo e juntos estudarmos hoje mais uma porção da Bíblia Sagrada. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque aqui você vai ter muitos vídeos de estudos da Palavra de Deus. Sempre importante deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo e comentar. Tudo isso ajuda o vídeo a ir mais além, ir adiante, alcançar outras pessoas. Hoje nós vamos estudar o texto, uma parte lá no final do Sermão do Monte. No Evangelho de Mateus, nós temos no capítulo 5, 6 e 7 o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, o sermão mais conhecido de Jesus, o sermão mais longo que nós temos na Bíblia registrado de Jesus. E no final desse sermão, lá no capítulo 7, no versículo 21, 22 e 23, o Senhor Jesus nos diz essas palavras aqui. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Muito significativo essas palavras serem ditas por Jesus como uma conclusão do seu sermão mais importante. E essas palavras deveriam ser um grande alerta para nós, por causa da dureza dessas palavras. Como Jesus aqui está afirmando que haverá uma grande decepção no grande dia. Jesus está falando, muitos naquele dia vão me dizer, ou seja, as pessoas vão estar aflitas, decepcionadas, porque o Senhor não as reconhece como seu povo, como seus filhos, não está recebendo elas no reino dos céus. Então elas vão trazer alegações, dizendo, Senhor, mas nós fizemos tantas coisas, mas ao final Jesus vai dizer, olha, mas eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim. Então, essas palavras, o texto diz que vão ser ditas a muitos. Então, esse quadro, essa informação que Jesus nos traz, nos deve trazer um grande alerta. Você, se é um cristão, se é alguém que acredita nas Escrituras Sagradas, que a Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra de Deus, você realmente deveria dar muita atenção para esse texto aqui. Porque o que Jesus diz aqui é muito sério, é muito grave, é muito importante. Jesus está dizendo que no grande dia, no dia do juízo final, haverá muitas pessoas que se verão decepcionadas diante do fato de que elas pensavam, tinham uma certeza de que elas entrariam no reino dos céus, entrariam na eternidade com Deus, mas vão ser decepcionadas quando elas ouvirem essa frase tão dura de Jesus, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim. E aqui já de início a gente tem algo que Jesus nos deixa muito claro. Jesus de fato se coloca como o Senhor da vida e da morte. Jesus não se coloca aqui apenas como um profeta, ou como um ser iluminado. Perceba que quando Jesus diz, Ele quem vai decidir aqueles que entram no céu e aqueles que serão afastados de Deus pela eternidade.
Ora, quem que pode decidir isso senão aquele que é o próprio Deus? Aquele que tem a decisão, aquele que diz, olha, vocês não devem temer aquele que tem poder de matar o corpo. Jesus vai dizer, vocês devem temer aquele que tem poder para lançar a sua alma no inferno. Então, quem tem esse poder? Apenas Deus. Deus tem o poder sobre as nossas vidas eternas. Ele é quem pode decidir. E aqui Jesus está dizendo claramente que esse poder pertence a Ele. Então, de cara, a gente já pode perceber aqui essa informação de que Jesus não pode ser tratado como muitas religiões, falsas religiões, o tratam, como um profeta. Por exemplo, você pode pegar uma religião como o islamismo. Ah, mas o islamismo aceita Jesus sim, mas lá ele é apenas um profeta. Ele não é o Filho de Deus, ele não é o Deus encarnado. Então esse não é o Cristo que nós cremos na Bíblia. Ah, mas o Espiritismo, ele também crê em Jesus, certo? Crê em Jesus como um ser iluminado, não crê em Jesus como Deus que encarnou, que morreu no meu lugar para me salvar. A prova disso é que o espírita, por exemplo, ele vive uma vida de boas obras para que ele possa ser salvo. Ele não entende que é aquilo que Jesus fez na cruz que é o que me salva e que eu dependo da justiça de Jesus para ser salvo. Então perceba que muitas pessoas podem ter Jesus como uma referência, como um nome, mas Jesus aqui nesse texto, em toda a Bíblia, ele não se coloca como apenas um profeta ou apenas como um ser iluminado, não. Jesus se apresenta aqui como o Senhor da vida e da morte, como o Deus que vai decidir o destino eterno de cada um dos seres humanos dessa terra. Ou seja, ou você encara Jesus como quem ele diz que é na Bíblia, ou você diz que, não, esse homem aqui era um megalomaníaco. Esse homem aqui era alguém que realmente tinha algum problema mental, que se achava um Deus. Por quê? Veja a posição com que Jesus se coloca. É isso que eu quero que você já chegue nesse texto entendendo. Ora, eu só posso olhar para Jesus ou como alguém megalomaníaco, um doido que achava que era Deus, ou recebê-lo como ele se apresenta. Veja como ele claramente diz o poder entre dizer quem entra para a eternidade ou quem se afasta para o inferno é dele. É ele quem vai dizer. E não só isto. O que vai decidir é o fato de que se ele vai te reconhecer como alguém que caminha com ele ou não. Então, eis a seriedade e a grandeza do texto que eu e você temos aqui diante de nós. E por que Jesus fala aqui sobre isso? Por que ele fala sobre aquilo que vai acontecer no juízo final, quando nós enfrentarmos ou a morte ou quando Jesus voltar? Porque ele já quer mostrar para nós, para aquele que se coloca como um cristão, que o alvo da nossa vida, a razão principal do nosso viver, deve ser à luz deste grande dia. Quando você lê o Novo Testamento, quando você vai perceber o ensino do Novo Testamento, você vai ver como as cartas dos apóstolos, os ensinos, são todos voltados para que nós coloquemos os nossos olhos nessa esperança futura. Quando Paulo escreve aos cristãos que estão sendo perseguidos, quando João escreve o Apocalipse, eles sempre escrevem com esse sentimento, dizendo, olha, os sofrimentos aqui presentes não são para se comparar com a esperança vindoura. Quando você lê 1 Coríntios 15, onde Paulo vai dizer, olha, aquele homem que tem a sua esperança aqui nessa vida, apenas aqui nessa vida, é o mais miserável entre os homens. Por quê? Porque a nossa esperança, ela se alicerça, a nossa fé, ela se alicerça no fato de que Jesus ressuscitou. Ora, se Cristo de fato ressuscitou, a minha vida e a minha fé, ela carrega algum sentido, porque eu sei que um dia,
com ele também ressuscitarei. Um dia esse meu corpo será glorificado e com ele estaremos nos céus. E aí Paulo vai dizer, ora, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Ou seja, nós cremos que Cristo ressuscitou e isso é o que dá sentido para a nossa vida. Por isso Jesus está aqui concluindo o seu grande sermão e fazendo com que nós olhemos lá para frente. Por quê? Ele está dizendo, veja, toda a sua vida aqui, tudo que eu acabei de ensinar para vocês viverem aqui no Sermão do Monte, todas as coisas belas que Jesus ensina no capítulo 5, 6 e 7, que você deve ler essas coisas e conhecê-las de cor, devem estar gravadas no teu coração, porque essas são as palavras do Cristo. Todas estas coisas, elas devem ser vividas com intensidade, porque nós colocamos o nosso olhar naquilo que há de vir, na esperança eterna. E Jesus está querendo nos ensinar, veja, um cristão que de fato vive o discipulado, que de fato é um discípulo meu, Jesus está dizendo, ele vive com um olhar lá para frente, para o grande dia, e ele sabe, e ele se examina para que ele naquele dia receba a aprovação de Cristo. E Jesus vai justamente mostrar o perigo de você não ter esse cuidado. Ele vai dizer, olha, as pessoas, esses muitos aqui do versículo 22, eles se imaginavam, eles se viam perfeitamente seguros. Veja quando eles dizem, Senhor, Senhor. Ou seja, essa ênfase, quando você tem esse Senhor aqui duas vezes, o texto, os judeus, a gente sempre aprende isso na teologia, de que quando o judeu precisava enfatizar algo, como eles não tinham os recursos que nós temos hoje, como grifar a letra, eles repetiam. Então ele usa duas vezes Senhor, Senhor, para enfatizar o que essas pessoas vão dizer, mas tu és o nosso Senhor. Nós sempre te conhecemos, tu fazes parte da nossa cultura, tu és alguém familiar para nós. Assim como eu comecei o vídeo falando que católicos têm Jesus em meio às suas palavras, em meio aos seus ritos, os evangélicos, tantos os pentecostais, os neopentecostais, hoje esse mundo de coisas que nós temos no Brasil, espíritas, muçulmanos, todos se apropriam dessa familiaridade com Jesus, mas pronunciar o nome de Jesus é o que está sendo denunciado aqui, não é o suficiente. Você ter familiaridade com o nome de Jesus não é o suficiente. Por quê? Quando você vai ler, por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 24, você vai ter os demônios declarando e dizendo, tu és o Santo de Deus. Jesus se aproxima de um endemoniado e aqueles demônios com medo, então eles dizem, por que tu vem antes do tempo? Porque tu que és o Santo de Deus. Ou seja, percebe que os demônios sabiam quem era Jesus, sabiam que ele era o próprio Filho de Deus, e isso resolveu a situação deles, trouxe salvação para esses demônios? Não, porque não é isso que basta. O que precisa, que é o que Jesus nos mostra de maneira tão clara aqui nesse texto, é que nós precisamos conhecê-lo. E aqui não é o conhecimento, quando Jesus diz assim, eu nunca conheci vocês. Jesus não está falando isso no sentido de que ele não sabe quem somos. Ora, já vimos aqui que o texto vai dizer que Jesus é o próprio Deus. Então, ele conhece todas as coisas e todas as pessoas. Quando ele diz aqui, eu não os conheci, ele está falando de uma intimidade, de uma vida de caminhada. E é isso que nós devemos buscar, conhecê-lo verdadeiramente, através da sua palavra. Por quê? A Bíblia Sagrada, ela é sobre Jesus. Essas escrituras, quando você vê Lucas capítulo 24,
Nós temos aqui no canal um estudo só sobre isso. Quando Jesus está lá em Lucas 24 caminhando com aqueles homens, ele os ensina dizendo que tudo que tinha no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, apontava para ele. E agora tudo que nós temos na Nova Aliança, no Novo Testamento, que Jesus estabelece agora a nova aliança no seu sangue, e ele deixa os seus discípulos, Mateus e João e Pedro e Paulo e todos esses que escrevem o Novo Testamento aqui para nós, toda essa nova aliança fala de Cristo. Essa é a palavra de Jesus deixada para nós através dos seus discípulos. Tudo que nós temos hoje de confiável a respeito de Cristo está onde? Está aqui no Novo Testamento, na palavra de Deus, que sempre também se referencia todo o tempo ao Antigo Testamento, porque as duas estão intimamente ligadas. Então, Jesus está falando sobre isso, vocês precisam me conhecer. É isso que vai gerar segurança para salvação. O que as pessoas devem tomar cuidado quando nós vemos algo assim? Jesus falando que naquele dia, muitos, Jesus não está falando que seriam poucos, mas ele está dizendo que são muitos. Veja aqui, um pouquinho antes aqui desse versículo 21, desse alerta tão grave de Jesus, você vai encontrar Jesus falando sobre, no versículo 13, sobre a porta estreita. E ele também vai falar sobre esse muitos. Ele vai dizer assim, olha, existe uma porta larga e um caminho largo. E existe uma porta estreita com um caminho também estreito. E Jesus diz, por essa porta larga e esse caminho largo, são muitos os que passam por ela. Agora, pela porta estreita e o caminho estreito são poucos. Só que o detalhe, Jesus vai dizer, os que entram pela porta larga, pelo caminho largo, eles estão destinados à condenação. A palavra vai dizer assim, ó, conduz para a perdição. E aquele que entrou pela porta estreita, pelo caminho estreito, o texto vai dizer, Jesus diz, esse caminho conduz para a vida. E presta atenção, são poucos os que o encontram. Esses alertas de Jesus deveriam trazer de fato algo a nos levar a pensar. Será que eu estou caminhando pelo caminho estreito? Será que eu de fato estou conhecendo quem Cristo é? Ou será que eu penso que eu conheço Jesus por causa das validações humanas? Veja, olha o que Jesus vai falar em Lucas 16,15 sobre a validação humana. Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E aqui a gente tem que ter muito cuidado. Esse alerta de Jesus, olha, aquilo que é elevado diante dos homens, muitas vezes é abominação diante de Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós somos aqueles que seguem as multidões. Ah, o estádio está lotado, a igreja está lotada, então é lá que eu vou. Ah, isso aqui está dando visualizações, isso aqui é o que as pessoas estão gostando, então é isso que eu vou assistir. Cuidado. Cuidado, porque no reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus, Jesus está dizendo é justamente o contrário. Aonde está a multidão, você deve cuidar. Você deve ter muito cuidado naquilo que a multidão valida, naquilo que é elevado entre os homens. Pode ser que aquilo seja abominação aos olhos de Deus. Então não importa quando você diz, ah, mas eu pertenço à igreja X. Ah, mas eu já fui crismado. Eu participo da ceia. Eu participo da missa. Eu participo dos ritos religiosos. É justamente sobre isso que Jesus está alertando, porque essas pessoas, quando ouvirem de Jesus, apartem-se de mim, eles vão dizer, mas nós dizemos, Senhor, Senhor.
Ele vai citar pessoas aqui que até mesmo profetizaram, expulsaram demônios, pessoas que até mesmo eram ativas em realizar feitos. E Jesus não vai dizer, não, vocês não fizeram isso. Não, Jesus só vai dizer, só que eu nunca conheci vocês. Você consegue perceber a seriedade disso? Que nós não podemos julgar a nossa vida, a nossa caminhada espiritual pelos padrões do mundo, porque isso é muito perigoso. Nós devemos lavar a nossa mente com as Escrituras. Por isso que eu cito tanto Colossenses 3,16. Nós temos até um estudo aqui no canal, na playlist. Lá, se você entrar lá, playlist Colossenses, onde a gente estuda Colossenses todo. E Colossenses 3,16 vai dizer assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa é a maior segurança que você pode ter na tua vida. É de que a palavra de Cristo habite, ela lave a tua mente, para que você não se amolde ao padrão que esse mundo carrega, mas que a sua mente vai entendendo o padrão de Deus. Mas isso não acontece por mágica, isso não acontece no momento de adoração lá na igreja, em que você se arrepia por causa da banda tocando bonito. Isso não acontece assim. O lavar a mente, o habitar ricamente a palavra de Cristo na sua mente, ela acontece quando você tira tempo de maneira disciplinada no seu dia a dia, de dia e de noite, como o salmista vai falar no Salmo 1, aquele que medita na tua palavra de dia e de noite, é esse que a palavra vai lavando sua mente e o seu coração, e ele vai conhecendo Cristo e o Espírito do Evangelho, e ele vai sendo transformado. Porque quando você é confrontado pela Bíblia, e presta atenção, eu sempre te oriento, leia pelo Novo Testamento, a Nova Aliança. Ah, porque a Antiga Aliança não serve? Claro que ela serve, mas ela é antiga, ela é a sombra, em que você já tem a realidade que é Cristo, a realidade já apareceu. Se você está aqui conversando comigo, olha, você não está olhando para a minha sombra, você está olhando para mim. Cristo já apareceu, já é a realidade. Então nós primeiro focamos em aquilo que já apareceu no Novo Testamento. Depois que você entendeu muito bem, que você compreendeu que o Novo Testamento está gravado no seu coração, aí você vai começar a desfrutar e ler muitas outras coisas no Antigo, mas você primeiro precisa gravar essas mensagens no teu coração, o Novo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela é esse espelho. Ela vai refletindo quem eu sou, as minhas imperfeições, as coisas que estão erradas em mim, e eu vou sendo capaz de examinar a mim mesmo e ser transformado. Por isso que é tão importante que quando nós somos confrontados por algo na Bíblia, que nós realmente paremos e busquemos mudar, porque o apóstolo Tiago, na verdade quem escreveu a sua carta lá no finalzinho da Bíblia, depois Hebreus, Tiago, que talvez seja o próprio irmão de Jesus, é quem se acredita que escreveu, ele vai dizer para a gente que aquele que se aproxima da palavra de Deus, mas não pratica aquilo que a palavra ensina, é semelhante a alguém que se olha no espelho. Ora, essa pessoa olha, vê que existe algo errado com ela, mas ela sai e segue seu caminho e logo se esquece. Ou seja, de nada adianta eu chegar no espelho, ver que tem algo errado, que existe, vamos dizer, uma sujeira no meu rosto. Mas eu viro e eu sigo adiante e eu me esqueço daquilo. Então, de nada adiantou o espelho. Então, esse conselho de Tiago é precioso. Quando eu sou confrontado pelas Escrituras e algo ali me mostra que eu preciso mudar, não adianta eu querer distorcer a Bíblia. Eu querer mudar como hoje se tem feito tanto. As pessoas pegam o texto, dizem que precisam atualizar o texto para não se sujeitar a ele, dizem que a Bíblia nisso ali ela precisa ser compreendida de maneira diferente. Por quê? Quando o texto se propõe e nos confronta, nós precisamos aceitar o que está ali como verdade, como autoridade, e não tentarmos manipular, mas aceitarmos o ensino da palavra de Deus.
É sobre isso que Jesus está falando. Vocês precisam me conhecer através da palavra de Deus. E eu quero que, para nos ajudar aqui a entender melhor esse texto, veja, nós que somos cristãos, que estudamos a Bíblia e entendemos que a Bíblia está acima de tudo, nada, nenhuma interpretação de homem está acima da Bíblia, nós também não abandonamos a tradição. Nós não desprezamos a tradição. Eu digo isso porque eu já ouvi muitas acusações, principalmente de padres, de pessoas da Igreja Católica, de que os protestantes desprezam toda a tradição. Isso não é verdade. Uma coisa é desprezar a tradição, outra coisa é colocar a tradição acima da Bíblia. Vamos dizer que eu tenho um ensino de alguém, de algum pai da igreja, de Agostinho de Hipona, de Martinho Lutero, de alguém da tradição. E então eu pego os ensinos deles e para mim isso é a autoridade máxima. Não, aí eu estou desprezando a autoridade da Bíblia, eu estou indo contra aquilo que a própria Bíblia se coloca como a máxima autoridade. Então, nós não desprezamos. A diferença é que a Bíblia está acima, mas nós usamos tudo que está ao nosso alcance para estudar e ter a correta interpretação do texto. Avaliamos a interpretação e para isso eu quero, para esse texto aqui, olha só, o estudo do Sermão do Monte, até já indiquei em outros vídeos esse livro aqui, maravilhoso, do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Uma das grandes referências que nós temos aqui para nós de estudo da teologia reformada. E aqui o Martyn Lloyd-Jones vai trazer para a gente a compreensão, aqui eu vou ler só o finalzinho, do que ele nos traz a respeito desses 3 versículos do capítulo 7 de Mateus. O que ele diz sobre essa palavrinha, conhecer. Quando Jesus fala, olha, eu nunca conheci vocês. Veja só o que Jesus vai dizer, o que Martyn Lloyd-Jones vai dizer aqui para a gente. Nesse caso, o verbo conhecer significa demonstrar interesse especial ou ter relação particular com alguém. Olha só, quando Jesus diz eu nunca vos conheci, ele está falando nós nunca tivemos uma relação próxima. Por isso que quando a gente diz leia a Bíblia, nós não estamos falando faça um exercício religioso, não. A gente está falando assim, ó, estabeleça um relacionamento com Cristo. Cristo se manifestou, Deus deixou sua glória, Deus desceu dos céus para habitar entre nós, ele se revelou, se manifestou entre nós. E a Bíblia é a revelação dessa manifestação. As suas palavras, os seus ensinos, a sua vida. E agora, quando nós nos aproximamos da Bíblia, eu me aproximo do conhecimento da pessoa de Cristo. Isso é muito importante eu entender. Quando eu venho ler a Bíblia, eu estou me aproximando do conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Eu estou estabelecendo um relacionamento. É isso que significa ler a Bíblia, significa conhecer a Jesus. E ele diz, porque a coisa mais importante que nos cabe é não nos interessarmos primariamente por nossa própria atividade ou pelos resultados que talvez poderíamos conseguir com os nossos métodos, e sim pela nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. Presta atenção no que Martyn Lloyd-Jones diz aqui. A coisa mais importante que cabe na vida de um cristão não é os seus caminhos, o seu trabalho, os seus hobbies, aquilo que você estabelece com sua família, não. Ele está dizendo, a coisa mais importante na vida de um cristão é a sua relação com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque no final, essa relação, se conheço ou não a Cristo, é o que define o meu destino eterno. Ele vai dizer, precisamos tomar consciência de que aquilo que Deus quer e aquilo que nosso bendito Salvador quer, acima de tudo, é a nós mesmos. Aquilo que as Escrituras chamam de nosso coração.
Ele quer dispor de nosso homem interior, do coração, ele quer a nossa submissão. Ele não deseja ver meramente uma profissão de fé, o nosso zelo, o nosso fervor, as nossas boas obras ou qualquer outra coisa. Ele quer a nós. Jesus deseja o nosso coração. Por isso que a Bíblia sempre vai dizer, quando que a gente encontra de fato? Quando a gente busca de todo coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento. O que ele quer dizer com essa repetição? De todo coração, alma, força, entendimento. É porque a gente precisa buscar com todo o nosso ser. Por que tantas vezes as pessoas, eu pergunto, mas por que você não lê? Eu me aproximei, mas não consegui entender. E aí a gente desiste. Ora, aonde isso tem a ver com buscar com toda a força, corpo, alma, entendimento? Quando a gente se aproxima, lê uma, duas vezes e não entende, a gente desiste. Não faz sentido. Quando a gente busca com toda a força, com toda a alma, com todo entendimento, essa nossa busca vai ser incessante. Eu não entendi na primeira, eu leio a segunda, eu leio a terceira, eu leio a quarta e busco alguém que me ajude. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Se você buscar, sempre vai ter. Busco pessoas confiáveis. Porque o que Deus quer é que nós o busquemos com todas as nossas forças, que a nossa busca por Ele seja o centro da nossa vida. Não tem como você querer ter um pouco do mundo e um pouco de Deus. Você precisa morrer para si mesmo para poder encontrar a Deus. Você precisa colocá-lo como o todo da sua vida. Não tem como separar. E é isso que ele está dizendo. E ele vai falar assim, ele não quer nossos sacrifícios. Tem pessoas que pensam que Deus está buscando o nosso serviço. E aí ela se dedica aos serviços, às boas obras, e ela passa a ter uma vida zelosa nesse campo para poder agradar a Deus. Mas ele diz assim, ele quer a nossa obediência, ele quer a nós mesmos, ele quer ver nós zelosos em conhecer os seus mandamentos e guardá-los e vivê-los. Lembra lá de João capítulo 14? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Como Jesus vai saber que você o ama? Não é pelo aquilo que você profere na missa ou no culto evangélico. Não é pela maneira com que você canta com emoção no culto que você vai uma vez por semana. Não, o Senhor Jesus sabe que você o ama quando você tem os mandamentos dele no seu coração, quando você conhece as suas palavras, quando você sabe o que tem no Sermão da Montanha, quando você sabe o que está escrito no Evangelho de João, em Colossenses, nas cartas de Paulo aos Romanos, quando você tem essas coisas no seu coração e as guarda e as vive, então o Senhor sabe que você o verdadeiramente o ama. Essa é a prova que Jesus faz de nós. Está lá na Bíblia, claramente. João capítulo 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Por quê? Porque ele quer a nós, ele quer o nosso coração por inteiro. E olha só o que ele vai dizer. E aqui a gente chega no título do nosso vídeo. O que é esse insultar a Deus? Eu coloquei justamente o perigo de nós insultarmos a Deus. O que é isso? Veja só, que insulto poderia ser pior do que dizer-se fervorosamente: Senhor, Senhor, mostrando-nos ocupados e ativos, mas, no entanto, negarmos a Ele lealdade e submissão autêntica, insistindo em reter o controle sobre as nossas próprias vidas, permitindo que as nossas próprias opiniões e argumentos, e não aquele que Ele nos apresenta nas Escrituras, controlem aquilo que fazemos e também como o fazemos. O pior insulto lançado contra o Senhor é uma vontade que não se rendeu completa e inteiramente. Veja, insultar a Deus é honrá-lo com os nossos lábios. Dizemos Senhor, Senhor, frequentamos nossas igrejas, realizamos nossos rituais, mas não conhecer a sua palavra. Insultar a Deus é se dizer cristão,
é se dizer um discípulo de Jesus e não conhecer a Bíblia Sagrada, e não conhecer o que está aqui, e não amar essa palavra, e não carregá-la no coração e vivê-la intensamente. Isso é insultar a Deus. Por isso Jesus é tão severo, por isso esse alerta é tão alarmante, de que Jesus diz: muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu frequentei igreja, eu participei dos grupos, mas nunca conheceu, nunca teve paixão e amor pela revelação de Cristo na sua palavra. Essa palavra não nos foi dada por acidente. Jesus diz: eu vou para o Pai, mas o meu Espírito Santo virá para vocês e ele vos fará lembrar de tudo que eu vos ensinei. Está lá no Evangelho de João. Jesus faz com que o Espírito Santo desça no coração dos seus discípulos, os faz lembrar de tudo que foi ensinado para que eles registrassem aqui, para que nós tivéssemos comunhão com os discípulos, assim como eles tiveram comunhão com Cristo. E através dessa comunhão sejamos salvos pelo conhecimento da palavra. João 5,24, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Veja como é simples. João 5,24. Vou repetir para você. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não será condenado, já passou da morte para a vida. Olha só, não tem nada de ritual, não tem nada sobre aquilo que muitas vezes nós pensamos que estas coisas nos levam à vida eterna. Não, é ouvir Jesus, aquele que ouve a minha palavra. Este tem a vida eterna. Muitas vezes colocamos nossa confiança no culto, no estar durante o rito. E eu não estou te falando que o culto não é necessário. Veja, a igreja é mandamento. Só que ela é uma consequência do que acontece da minha comunhão com Cristo. Quando eu me uno a Cristo, que é o cabeça da igreja, quando eu ouço a Cristo e a sua voz me é agora familiar, quando eu sei que é a voz do bom pastor e eu estou unido a Cristo, automaticamente eu estou unido ao seu corpo. Se Cristo é o cabeça, eu conheci Cristo, ouvi sua voz, me apeguei a Cristo, ora eu estou unido e abraçado ao seu corpo, que é a igreja. Eu automaticamente vou amar o corpo de Cristo, vou exercer meus dons, vou ser abençoado por outros dons, vou participar de tudo aquilo que é mandamento para a igreja, como a ceia, como o batismo. Mas você percebe que às vezes as pessoas estão unidas àquilo que é o corpo, fazendo os ritos, indo na igreja, elas estão ali unidas com parte daqueles que são igreja, mas elas nunca conheceram aquele que é o cabeça. E Jesus está dizendo: a salvação não está na interação com o corpo, a salvação está em conhecer a minha voz. Porque eu sou o cabeça da igreja. A salvação está em Cristo, o que vem depois é uma consequência, o amor pelos santos, o caminhar com a igreja. O alerta de Jesus é precisamente este. Precisamos cuidar, precisamos examinar nossos corações, para não sermos encontrados como pessoas que estão insultando a Deus, que dizem amar a Cristo, mas não conhecem a sua palavra. Imagina você dizer para sua esposa, se você é casado, ou se você não é, você dizer para os seus pais: eu os amo, mas eu não quero conversar com vocês. E você se negar a conversar, você chega em casa e não conversa, dia e noite, e você diz: não, mas eu amo vocês. Tá, mas vamos conversar, como foi seu dia? Eu quero conversar contigo, dizer como foi meu dia. Você diz: não, eu não quero. Eu não quero saber do que você tem para falar, eu não quero conhecer as suas necessidades ou a sua palavra, o que você deseja, o que você não deseja, o que você gosta, o que você não gosta, não importa para mim. Mas olha, eu te amo. É óbvio que essa pessoa não vai acreditar no seu amor. E muitas vezes é isso que fazemos. Relegamos a Cristo um final de semana
1 hora, às vezes 30 minutos de um sermão é o que nós aprendemos e recebemos da palavra de Cristo. Isso não é vida de comunhão, isso não é vida de intimidade, isso não é estabelecer um relacionamento verdadeiro para a salvação. A Bíblia vai dizer que as Escrituras, a palavra de Deus, ela é poderosa para nos tornar sábios para a salvação. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos capítulo 10. Muitas vezes dizemos, a minha fé é tão fraca, vivo parece que sempre com a fé vacilante, mas é claro, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, o quanto que essa palavra habita no seu coração. Se ela não habitar abundantemente, é claro que sua fé vai ser vacilante, é claro que sua fé vai ser frágil. É claro que você vai ser, como a Bíblia diz, a sua fé vai ser alguém que é levado por qualquer vento e onda de doutrina, é claro, qualquer maluco que está cheio aqui na internet, que falar um monte de besteira, você vai acreditar e vai se impressionar. Por quê? A palavra de Cristo não habita ricamente em nós. É disso que Jesus está falando, tenham cuidado, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará. É um alerta para que nós nos aproximemos de maneira verdadeira à leitura, ao estudo sério, disciplinado das Escrituras Sagradas de uma vez por todas. Parar de ouvir isso e concordar que isso é real, mas nunca mudar. Ouvir, ver a sujeira no meu rosto, sair e continuar assim. Não faz sentido. Esse é o alerta de Jesus. Não vivam insultando Deus. Olha o que ele diz aqui no final, Martin Lloyd Jones. Se cremos que Jesus de Nazaré, ele está apelando aqui para a nossa lógica, para a nossa razão, para a razoabilidade do nosso coração. Olha o que ele diz. Se cremos que Jesus de Nazaré é o unigênito Filho de Deus e que ele veio a este mundo e se deixou crucificar no Calvário, preste atenção, se deixou, não é que deu um acidente de percurso, não, Jesus se deixa, ele se entrega. Tendo morrido pelos nossos pecados, morreu no meu lugar, no seu lugar, para em seguida ressuscitar, a fim de justificar-nos, de dar-nos vida nova e de preparar-nos para o céu. Se realmente confiamos nessas realidades, então só nos resta chegar a uma dedução inevitável. Está prestando atenção? Olha só, se você acredita que Jesus deu a sua vida no seu lugar, ele se entregou no seu lugar, só resta uma dedução inevitável, que ele tem direito à totalidade de nossas vidas, sem qualquer limitação. Isso quer dizer que ele deve exercer o controle não somente sobre as grandes coisas, mas também sobre as pequenas. Não somente sobre aquilo que fazemos, mas também como fazemos. Cumpre-nos submetermos a ele, seguindo pelo seu caminho, conforme ele se alegrou em revelar na sua Bíblia. A palavra de Deus, ela nos orienta em cada detalhe, não só como vivemos, mas também como fazemos as nossas atitudes, os caminhos que devemos seguir e como vamos seguir nesse caminho. A Bíblia nos orienta em tudo, até mesmo naquilo que devemos pensar. A Bíblia fala e nos ensina o que deve habitar a nossa mente. Em tudo ela nos orienta. E ele está dizendo, se você creu em Cristo, se você creu na mensagem, naquilo que ele fez no seu lugar, não te resta uma outra opção, a não ser morrer para você mesmo. E eu quero trazer para nós esse texto, que é um texto extremamente precioso de 2 Coríntios 5, 14 e 15. Que é justamente isso que o Martin Lloyd Jones acabou de falar aqui para nós. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto. E ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange.
Ora, se eu estou entendendo o que Jesus fez por mim, que Ele morreu naquela cruz no meu lugar, esse amor só pode me constranger, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, Cristo morre por toda a sua igreja, logo todos morreram. Se Ele morreu lá por mim, eu também morri lá com Ele. E Ele diz assim, ó, e Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Olha a riqueza disso, querido. Jesus morreu por todos, lá na cruz, morreu por todos os escolhidos, por todos aqueles que seriam salvos, para que os que vivem, nós que ainda estamos aqui vivos, se você ainda está vivo aí, você é um cristão, olha o que a Bíblia diz a respeito dessa sua vida, que muitas vezes você pensa que você é dono do seu nariz, que você tem direito de fazer o que quiser com o seu tempo. Você não tem esse direito. Se você é um cristão, é o que a Bíblia está dizendo, você não tem direito, o tempo não é seu, a vida não é sua, a vida tua agora pertence a Cristo. Ele diz, olha, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho. A vida que você vive não é mais sua. Se você ainda vive para você mesmo, se você escolhe seu tempo a seu bel prazer, de acordo com o que você quer fazer, saiba, você está em desobediência com as Escrituras, por mais duro que seja essa palavra. Porque a sua vida não pertence mais a você, mas pertence a Cristo, e ela deve ser oferecida ao reino de Deus, para ser vivida debaixo da vontade de Deus. Anunciando essa mensagem, pregando esse evangelho, vivendo para a igreja de Cristo. É para isso que a nossa vida agora, se ela está em Cristo de fato, ela é destinada. E é sobre isso que Jesus está falando. Vejam como vocês vivem. Porque se vocês dizem que são meus discípulos, que vocês receberam meus mandamentos, isso certamente vai ser espelhado na vida com frutos, uma vida que frutifica. Por isso que ele diz no finalzinho, eu nunca conheci vocês. E qual é a prova de que Cristo nunca conheceu? Ele vai dizer, afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, que praticam o mal. E praticar o mal não pensa que é só, aí vem na sua mente só o ladrão, só o bandido, só o estuprador, só o assassino, não. Praticar o mal é deixar de fazer aquilo que é correto. Quando você deixa de anunciar o evangelho para alguém, você está deixando aquela pessoa seguir um caminho de destruição. Quando você se nega a obedecer os mandamentos, você já está condenando a si mesmo. Praticar o mal é não obedecer os ensinamentos de Deus. Por isso que amar a Cristo é ter os mandamentos e guardá-los. Desprezar a Cristo, dizer eu vou viver a minha vida, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu tenho muitas ocupações. Isso é praticar o mal, você está desprezando o mandamento de Deus, que é aquele que me ama, tem os meus mandamentos e os guarda. Por isso que isso é justamente o contrário do amor. É quando não é apenas o ódio, mas é quando eu desprezo, é quando eu ignoro aquilo que Deus me revelou, a revelação de Deus. Romanos 1 vai falar sobre isso. Deus se manifestou, Deus se fez visto pela sua criação, mas os homens ignoraram a Deus, vivendo o quê? Os seus próprios caminhos. Ignorar a Deus é abraçar os seus caminhos, abraçar a sua vida. E para aliviar a sua consciência, muitas vezes nós nos apegamos a religiosidades.
a participar do culto, a participar da missa, a participar de alguma obra de caridade. A gente está aliviando aquilo que nós sabemos que devíamos fazer, que é buscar o conhecimento de Cristo, do Deus revelado, do Deus manifesto. E Jesus está dizendo aqui nesses 3 versículos, não insulte Deus, porque Deus conhece os corações. E no último dia ele só vai dizer assim, olha, eu não te conheço. E pronto. Aí tudo aquilo que para os homens era elevado, no grande dia do juízo vai acabar. O que vai fazer sentido? Aquilo que foi real. A pessoa pode até ser eloquente, um grande pregador, pode ser conhecido, as pessoas aplaudirem, ser famoso, nada disso vai importar. O que vai importar é se você conhece Jesus. É só isso que vai importar no grande dia. Você conhece Jesus? Você ama essa palavra? Você acorda de manhã ansiando por buscar aqui nessa Bíblia, por mais que às vezes seja difícil, mas você busca, tenta entender, caminha com pessoas que possam te ajudar e você anseia que essa palavra seja cada vez mais viva no seu coração. Você tem esse anseio, esse amor pela palavra de Cristo revelada aqui? É isso que vai definir se você de fato tem se relacionado com Cristo. Essa mensagem que eu queria deixar com você, que ela possa ter trazido verdade ao teu coração, se essa palavra foi edificação para você, compartilha com outras pessoas, copia o link, manda para outras pessoas que elas possam ser impactadas pela mensagem do Evangelho e vamos seguir aqui juntos, estudando as Escrituras, amando a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.